Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite para quem está assistindo. O intuito desse canal, principalmente e inicialmente, é falar sobre a doutrina da Igreja Católica. No entanto, uma das partes que envolve a doutrina é a consciência política das pessoas. E eu não posso ficar inerte nesse momento vendo a situação do país. Então, gostaria de deixar aqui a minha opinião sobre isso, tá ok? Falam muito, Bolsonaro é um mito, Bolsonaro é um herói, Bolsonaro é um símbolo, Moro é um símbolo, Moro é herói. Aqui vai minha opinião. Bolsonaro e Moro podem até ser símbolos, e para mim eles são símbolos daquilo que eles estão propondo. No entanto, eu não tenho eles como heróis. Heróis para mim é nosso Senhor Jesus Cristo, que com seu amor salvou os pecados humanos. Heróis para mim são meus pais, que fizeram de tudo para tentar formar pessoas com dignidade, e conseguiram. Eles são meus heróis. Mas eu gostaria de deixar algumas coisas bem claras para a gente ter uma situação. Qual é o conceito de símbolo? Qual é o conceito dele? Muito bem, vamos lá. Símbolo: elemento representativo visível que, por analogia, substitui um objeto, conceito, ideia ou qualidade. Temos como exemplo, a pomba branca é o símbolo da paz. E emblema, né? 2. Emblema, insígnia, sinal, signo. Como exemplo, Asclepo é o símbolo da medicina. Vamos agora conceituar o que é um herói. Herói: indivíduo notável positivamente por seus feitos e ou capacidades, né? Por exemplo, o Superman é um herói. E aqui vai a definição que eu gosto muito, que é a terceira. Figura arquetípica que reúne em si os atributos necessários para a superação de forma excepcional a um determinado problema de dimensão épica. Sendo assim, muito bem. Moro é símbolo do combate à corrupção? Sim. Porque com seus esforços, ele tentou e conseguiu, na medida do possível, fazer o seu dever, o seu serviço, e conseguiu revelar ao Brasil as entranhas da corrupção do nosso povo. Mas eu não tenho ele como herói, porque mesmo ele tendo certa adversidade naquilo que ele fez, ele cumpriu, porque a natureza intrínseca de sua função tinha por si só um resguardo que daria a ele a certa garantia de cumprir. Ele usou a lei. Certo? Bolsonaro é um símbolo da mudança de mentalidade e de rumo do Brasil? Sim. Para mim, ele não é um herói. Mas ele mereceria muito mais o conceito de herói do que Sérgio Moro. Por um fato simples. Usando a racionalidade, certo? Usando a racionalidade. O problema que ele tinha pela frente
era de uma proporção muito maior, desafiador e intransponível do que o Moro fez. O Moro tinha a lei para ampará-lo. Bolsonaro não tinha ninguém. Todo o establishment estava contra ele. A vitória de Bolsonaro foi uma verdadeira epopeia. E isso o qualifica como herói. Por quê? Ele falava contra o sistema, certo? Ele desafiava o sistema e ele evidenciava as falhas do sistema. E esse sistema se voltou contra ele. O sistema político, a mídia, o judiciário. Você imaginou que Bolsonaro venceria aquela eleição? Não. Não imaginou. Nem eu imaginei. E agora vamos deixar uma coisa muito bem clara. Eu votei em Bolsonaro. Votei sim. E não me arrependo. Por quê? Porque Bolsonaro poderia até ser uma grande nuvem de dúvidas para o Brasil. Mas se Haddad tivesse ganho, nós já teríamos a certeza do que viria a acontecer em nosso país. Lembre-se disso. Haddad faz parte de um partido que implementou um plano de corrupção que se tornou recordista mundial em prejuízo ao Brasil. Não se esqueçam disso. Você acha que ele faria algo diferente? Meu posicionamento. Para os fatos. Nós elegemos Bolsonaro para presidente da República. Moro foi um adido muito bem-vindo depois da eleição. Não há como negar isso. Bolsonaro como símbolo da busca pela mudança real deste país. Moro como símbolo da mudança da consciência ética deste país, através da batalha contra a corrupção. Foi um ótimo adido, mas o governo é de Bolsonaro. O que aconteceu com Moro foi que Moro deixou a real natureza dele se sobressair. Fato. Não há como negar isso. Por mais que Bolsonaro desse carta branca, ele não a teria. Ele sabe disso. Bolsonaro não tem, como chefe do executivo, como um ministro vai ter. Vamos deixar separado uma coisa. O trabalho de Sérgio Moro como juiz é um verdadeiro legado para a história deste país, de que é possível se fazer justiça contra a corrupção. Primeiro ponto. Segundo ponto. O trabalho de Sérgio Moro como ministro da Justiça é de excelente qualidade, pois os números que eles apresentam são prova disso. Redução da criminalidade, redução dos homicídios, certo? Não há como negar isso. A grande questão é, a conduta de Sérgio Moro nos últimos dias não foi cordial. Todos já sabem, mas a gente tem que salientar. É prerrogativa do presidente a indicação e mudança do diretor da PF. Como um bom subordinado, se Moro quisesse sair, ele tivesse chegado a Bolsonaro.
pedido demissão e depois, como ex-ministro, se pronunciado. E não ter feito aquilo que ele fez. Não sei se foi proposital e eu quero acreditar que não, mas ali houve no mínimo uma tentativa, proposital ou não, de desestabilizar o governo. Colocando uma possível interferência do presidente na Polícia Federal. Aí o povo vem dizer para mim que o que Bolsonaro fez é errado, né? Mas saiba que o PT fez algo muito pior. Não tenho ainda evidência de ter sido feito com Dilma. Mas, por suposição, eu vou fazer a comparação e a conclusão baseado no que eu vi do governo Lula, certo? Insatisfação de Lula motivou as alterações na PF e na ABIN. Notícia da Folha de São Paulo. Se eu não me engano, de 11 de setembro de 2007, viu? Petista quer que informações sobre ações e avalia que a atuação da agência é ineficiente. Bolsonaro queria o quê? Mudança também permitiu que Antônio Scalo Biscaia e Romeu Tuma Júnior fossem convidados por Tasso para integrar a pasta da Justiça. A reportagem é dos repórteres André Michel e Kennedy Alencar, da sucursal de Brasília da Folha de São Paulo. Vamos lá. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva realizou trocas nos comandos da PF e da ABIN porque deseja ter mais informações sobre as grandes operações da Polícia Federal e por avaliar que a Agência Brasileira de Inteligência é ineficiente. Bolsonaro queria o quê? Cadê a condenação de Lula na época? Por isso. Em conversas reservadas, Lula se queixa de saber de ações da PF pela imprensa, sobretudo no segundo mandato. Além disto, Paulo Lacerda, que deixou a PF para chefiar a ABIN, não tinha boa relação com o ministro Tasso Genro. Quando Tomás Baixo chefiava a pasta, conversava com Lacerda diariamente pela manhã. Com Tasso, o contato passou a ser semanal. A gota d'água para a mudança da ABIN veio na tarde do dia 13 de julho, na abertura dos Jogos Pan-Americanos, quando Lula foi vaiado no Maracanã. Dias depois, o presidente soube que a ABIN mapeava a disposição das vaias por parte dos grupos que foram ao evento como convidados da Prefeitura do Rio, do oposicionista César Maia, Democratas, na versão da agência, que Maia sempre negou. Assim, o informe não chegou ao conhecimento do presidente, o que foi visto como erro do então presidente da agência, Márcio Busanelli. O relacionamento ruim entre Tasso e Lacerda e o episódio da PAN levaram Lula a pedir a Tomás Bastos que sondasse o antigo diretor-geral da PF sobre a disposição de comandar a agência de inteligência. Lacerda deu resposta positiva. Na Operação Checkmate, a voz do presidente da República chegou a ser gravada. Quando soube disso, Lula ficou contrariado. Ou seja, deve ter ficado puto mesmo, né? A PF não deu destaque ao teor do diálogo no inquérito da investigação sobre os jogos ilegais. Avaliou que a conversa não tinha importância. Segundo a Folha apurou, Dário Morelli, compadre de Lula e um dos alvos da Checkmate, telefonou para uma pessoa que estava com o presidente. Essa pessoa teria repassado o telefone para Lula. Na versão registrada pela PF, os dois conversavam sobre o conhecido que estava hospitalizado. Assessores palestinos avaliaram que a PF estava fora de controle e que as autoridades do governo muitas vezes tomavam conhecimento de assuntos sensíveis pelos jornais. O que é que Lula fez de diferente de Bolsonaro? E por que é que Lula não foi condenado por isso? Dois pesos e duas medidas? É de se estranhar, né? Pois muito bem, eu não vou fazer um vídeo longo, quero encerrar basicamente com duas visões.
Tem muitos canais aí que estão fazendo um serviço muito legal, dando a opinião deles e que eu gosto muito. O canal do Alessandro Santana Oficial, que é conhecido como canal do Negão. O Terça Livre, é um canal que eu gosto muito e eu recomendo a vocês assistirem, certo? Então é o seguinte, a pergunta que fica é: o governo de Bolsonaro perdeu com a saída de Sérgio Moro? Sim, de fato perdeu, mas não muito. Sim, pero não muito, como diz o Alessandro Negão. Moro foi mais um adido bem sucedido que Bolsonaro fez do que ter essa grandeza toda que estão dizendo que ele tem no governo. E nessa hora eu falo isso porque já tem oposicionistas, vigaristas e mau caráteres que já querem Moro 2022, como uma sereia de olhos azuis que a gente conhece, que só está lá onde está porque pegou carona com Bolsonaro. Governadores que só chegaram onde estão porque pegou carona com Bolsonaro. E eu não sou bolsonarista. Essas denúncias que Moro fez devem ser apreciadas. Eu vou tentar colocar aqui um vídeo de Sérgio Moro, que mostra que Moro mudou de opinião muito rápido, em apenas 4 meses. Se der, eu coloco a partir de agora. Se foi mostrado, eu não sei se eu vou conseguir, mas eu vou colocar a partir de agora. Qualquer coisa, eu coloco o link no vídeo, para que vocês vejam. Tá ok? Vou fazer a pausa para tentar colocar o vídeo agora. O presidente sempre apoiou, que sempre entendeu que isso tinha que ser investigado, que isso tinha que ser elucidado. Houve essa investigação da Polícia Federal, né? Nunca houve qualquer interferência indevida do presidente, nunca houve qualquer afirmação, não faça isso, não faça aquilo. Sempre se trabalhou para que os fatos fossem da melhor maneira elucidados. Ministro. Como Moro mudou de comportamento nesses poucos meses? Só porque ele se viu contrariado? Então, é muito estranha a saída de Moro, num momento muito difícil desse país. E para um homem que disse que a missão da vida dele era o combate à corrupção, ter saído dessa forma, atirando para tudo que é lado, desmerecendo o seu superior, mostra das duas uma. Ou tem algo de muito errado, que eu quero que seja apurado, mas que eu não acredito, ou tem algo de muito errado com ele, que a máscara caiu e que o verdadeiro Sérgio Moro foi revelado. Sabe quando é que a gente vai ver isso? Lá por volta de 2022. Saber se ele vai ser candidato ou não. Se ele for candidato, mostra para que veio. Que ele sempre quis é ter poder. E que ele não pôde, porque o poder foi dado pelo povo para Jair Bolsonaro. Eu acho que o Brasil é algo maior para se preocupar do que uma simples biografia. A soberania do Brasil é maior do que a história de um homem. E tem muita gente torcendo para que o governo Bolsonaro dê errado. Olha, no meu estado tem um governo de oposição. Mas eu torço muito que ela dê certo, porque se ela der certo e fizer o bem para o povo, mesmo ela sendo um pensamento de oposição, se ela mostrar resultado, ela pode ter meu voto. Ela está sendo uma ótima gestora. Eu quero o melhor para o meu país. O povo também quer. E eu digo uma coisa, e aí é verdade. O governo Bolsonaro pode ruir bastante se somente um ministro cair, que é Paulo Guedes. Se ele sair, aí sim. O que falta muitas vezes em Bolsonaro não é deixar de falar a verdade. É ser sereno no que fala. É saber a hora de falar. Você não precisa deixar de falar a verdade. Mas a verdade dita na hora certa é muito mais poderosa que simplesmente ser dita. O Brasil está com ele porque foi o Brasil que votou nele. E se ele fizer um governo digno, ele terá meu voto novamente em 2022. O que eu acho interessante é que muita gente se preocupou com a saída de Sérgio Moro
e principalmente muito católico, mas não se preocupou com a ação do STF que estava julgando o aborto, que pelo que eu sei, graças a Deus nós vencemos essa. Parece que vencemos, eu vou apurar. Se eu tiver equivocado, me perdoe. Certo? Termino aqui esse pronunciamento falando isso. Vamos ter cuidado, porque é necessário se ter cuidado. Certo? Não pauteie o governo por um personagem secundário. O personagem principal de um mandato presidencial é o presidente e não seus ministros. Que Deus abençoe a todos. Fique com Deus. Não se esqueçam de compartilhar o vídeo e se inscrever no canal. E deixe também o like. Isso torna o conteúdo relevante. Obrigadão, gente. Um abraço. Fique com Deus.